E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Vamos retornar aí com o segundo semestre, certo? Segundo semestre, depois do segundo semestre, é, vamos continuar nessa primeira quinzena aí, só para a gente retornar com um pouco mais de calma. Eu vou basicamente terminar o conteúdo de termodinâmica, falta o estudo da segunda lei, na verdade, o estudo da segunda lei aplicado ao estudo de máquinas térmicas, tá? Não vou fazer, a gente não vai fazer um estudo mais abrangente aqui, não é o objetivo do curso. E aí na outra semana a gente vai começar um conteúdo novo e no caso do segundo ano muda bem, digamos assim, o caráter, o jeitão do que a gente estuda, né? Os fenômenos são um pouco mais diferentes, não que não estejam interligados em alguns momentos, tá? Mas a gente vai mudar um pouquinho o estilão ainda. Estou tendo umas ideias de como a gente mantém, né, esse formato com o novo conteúdo que a gente vai trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Para falar de segunda lei de Newton, estou viajando, estou achando que é a aula do primeiro. De segunda lei da termodinâmica, vamos só relembrar da primeira, tá? Aí a segunda eu vou fazer um apanhado geral, a ideia geral do que é entropia. Não vou explicar exatamente, não vou ficar na aula. A aula não tem um objetivo de fazer você entender perfeitamente o que é entropia, não que seja uma coisa muito complicada também não, tá, gente? É que ela é muito confusa da forma como ela é apresentada tradicionalmente. É, mas eu vou falar de uma implicação que a entropia tem, a lei da entropia tem, para as máquinas térmicas, que é o mais importante da gente saber nessa aula aqui, tá? Esse lance das máquinas térmicas depois a gente vai retomar mais em outras oportunidades do curso, por isso que é importante que a gente faça isso. Então vamos só relembrar, né, da primeira lei. A primeira lei da termodinâmica, né, que trata da relação, nada mais é do que o princípio da conservação da energia aplicada a uma transformação gasosa, né, uma transformação pela qual um sistema termodinâmico passa, é, relaciona as energias, né, presentes nesses processos. Então você tem que a quantidade de calor trocada, né, nessa transformação, ela pode se manifestar de várias maneiras. Normalmente vai se manifestar como uma variação da energia interna do gás e um trabalho que está sendo realizado. Esse trabalho ele pode ser realizado pelo próprio sistema, é o nome que a gente dá quando o sistema expande e empurra um pistão, um êmbolo, ou seja, aumentando o seu volume, né? Ou o trabalho pode ser realizado sobre o sistema, é quando diminui, o volume diminui. Né? Lembrando que num ciclo você tem tanto transformações em que há trabalho sendo transformado, trabalho sendo realizado pelo sistema, quanto trabalho realizado sobre o sistema. Então você pode pensar num motor da combustão, motor que você quiser pensar, no caso do pistão subindo e descendo. Né? Beleza? A energia interna é a energia associada aos constituintes, né, do sistema termodinâmico, que no caso são as moléculas, as partículas, os átomos, né, que fazem parte do gás. Né, eles têm uma energia intrínseca associada ao movimento deles, uma energia cinética, a gente viu isso nas aulas anteriores. Né, um cálculo médio dessa energia cinética apresentado pelas partículas dá o que a gente chama de energia interna. E aí, essa energia está diretamente relacionada com a temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas que a gente diz, maior essa energia interna. Então, uma variação da energia interna também pode aparecer. Você pode pensar também que é a variação da energia interna que tem como consequência uma quantidade de calor que é cedida pelo sistema, um trabalho que é realizado, enfim. O mais importante de lembrar da primeira lei é nada mais é do que um balanço energético, um estudo da conservação da energia aplicado a processos termodinâmicos, beleza? A segunda lei diz o seguinte, já vou pegar e já vou enunciar direto, tá? Porque como eu disse, aqui a gente não vai ficar falando tanto da entropia como um conceito físico. A entropia de um sistema termodinâmico isolado nunca diminui, tá? Esse sistema termodinâmico isolado que a gente está falando é um gás, tá? O gás operante de uma máquina térmica, por exemplo.
Tá? Entropia. Mas como assim entropia? O que é entropia? Trata-se de um dado estatístico, você pode pensar que é um conjunto de resultados estatísticos, certo? É um conjunto de resultados estatísticos que determina a quantidade de formas em que os constituintes de um sistema podem se organizar. Então, quando a gente fala também constituintes de um sistema, que sistema que a gente está falando? Um sistema termodinâmico. Então, quem são esses constituintes? As moléculas. Então, a entropia, por isso que a entropia ela é muito comumente relacionada ao nível de organização de um sistema, tá? Por que a gente fala nível de organização do sistema? Nesse caso, sistema termodinâmico que é composto por moléculas. As moléculas, num gás, elas não estão paradas ocupando uma posição específica no espaço. Elas podem ocupar qualquer posição dentro daquele recipiente que contém o gás, certo? E elas estão completamente em movimento, então essa organização, tá? Ela está mudando ao tempo todo, né? Do ponto de vista de uma molécula com a outra, mas se você considerar o sistema como um todo, se o gás estiver preso num determinado recipiente, a entropia está mantida ali porque ele está dentro daquele recipiente. Então as moléculas estão organizadas naquele espaço contido ali. Beleza? É esse tipo de organização que nunca pode diminuir. Ou melhor, o sistema nunca pode ficar mais organizado do que isso. É um pouco difícil de entender, é uma coisa um pouco é, abstrata. Quando eu falo um pouco, eu tô uma ênfase bem pequena que eu estou dando para esse conceito. Não é muito fácil de entender mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui com esse lance do nível de organização para vocês entenderem, um exemplo que dá para a gente enxergar alguma coisa. Então, esse é o exemplo mais utilizado nos cursos, eu tenho certeza. É o exemplo que foi utilizado para explicar para mim quando eu aprendi, né? Aprendi, enfim. E aí hoje eu tenho uma ideia um pouco melhor e eu acho que esse exemplo é um exemplo bom, tá? Outra coisa. Na semana passada eu vi um vídeo e eu achei extremamente bom. É o vídeo do Pedro lá do Ciência Todo Dia. Eu vou deixar linkado, tá? Esse vídeo aí, para vocês darem uma olhada, no qual ele explica a entropia e assim, ele tem recursos gráficos ali que são infinitamente melhores, certo? E ele explica de uma forma muito, 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 muito boa. Ele tem um exemplo ali que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto, falar a verdade para vocês. Nunca tinha visto um exemplo daquele, né? Então, vamos considerar que eu tenho um determinado número de partículas que compõem um sistema termodinâmico, está dentro de um recipiente, como vocês podem ver aí, né? Nessa região aqui, certo? Do lado esquerdo desse recipiente. Esse recipiente ele tem uma divisória, certo? Uma divisória, essa linha verde aqui. Então, o sistema está organizado de forma que todos os seus constituintes estão nessa região do recipiente. O que vai acontecer espontaneamente, naturalmente com esse sistema, se eu remover aquela divisória? O que vai acontecer? Exatamente. As partículas naturalmente vão se expandir, né? Vão se expandir, não, vai fazer com que o gás se expanda, as moléculas vão começar a ocupar toda a região do recipiente, certo? Não vão ficar simplesmente organizadas naquela regiãozinha ali. Aí a gente diz que o sistema ficou mais desorganizado, porque as moléculas estão espalhadas numa região maior agora. Essa que é a ideia da desorganização, que aumentou, tá? Então, a entropia, se você pegar o sistema no caso inicial e no caso final agora, você tem um aumento da entropia. E a segunda lei está escrita ali que a entropia nunca pode diminuir. Então, veja que tem uma implicação com a reversibilidade do fenômeno também, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: pense qual é a probabilidade de, naturalmente, de forma espontânea, esse sistema que está dessa forma voltar na situação inicial. Qual é a probabilidade? Existe essa probabilidade? Existe essa chance dele voltar?
Você pode até argumentar que existe essa chance, mas quanto tempo que a gente vai ter que ficar aqui observando essa simulação do jeito que está aí, para ter um instante em que todas as moléculas, todas as partículas estão do lado esquerdo e não completamente espalhadas nesse recipiente? Essa que é a ideia da entropia, entendeu? Tá? Então, como é uma chance extremamente baixa, a gente pode seguramente dizer que não existe essa chance. Tá? Então a entropia sempre vai aumentar. Então veja que é uma coisa você deve estar pensando, nossa, é abrangente isso, hein, professor? Exatamente. É uma lei extremamente abrangente. Extremamente abrangente. Você pode pegar qualquer área da física que você quiser estudar, e não só da física, da ciência em geral, em alguma medida você tem a entropia relacionada ali. Tá? Você tem como extrair. O Pedro dá vários exemplos ali no vídeo dele, eu achei muito bom, então eu vou deixar linkado para vocês darem uma olhada lá. Tá bom? Esse que é o lance da entropia. Muito bem. Então, qual é a implicação dessa lei no caso das máquinas térmicas? Lembra que eu falei do lance da reversibilidade? Então, primeiro, o que uma máquina térmica faz? Né? Ela é um dispositivo que transforma a energia elétrica em energia mecânica. Todo dispositivo que transforma energia, tá? Nós veremos bastante isso daí no terceiro ano também. Todo dispositivo que transforma energia, ele apresenta uma parte da energia que ele transforma que não é completamente aproveitada, certo? Isso é um eufemismo no caso de máquinas térmicas, tá? Porque a gente sabe que o rendimento das máquinas térmicas não é lá grande coisa, tá? Já vou falar do que é rendimento também. Então, enunciando a segunda lei, pensando numa máquina térmica, que é esse dispositivo que vai transformar energia térmica em mecânica, nós dizemos que é impossível construir uma máquina térmica que, ao operar em ciclos, transforme integralmente em trabalho todo o calor que recebe. Uma outra forma de dizer isso é: não existem máquinas térmicas que apresentem um rendimento de 100%, que transforme toda a energia que ela tem disponível em energia mecânica, toda a energia térmica que ela tem disponível. Beleza? Tá? Então, alguns exemplos aí de máquina térmica, exemplos históricos que, se vocês quiserem, vocês podem dar uma procurada lá depois, tá? Eulípia de Heron, né? Eu acho que é assim que fala, Heron. Motor de Newcomen, esse motor de Newcomen, na verdade, é tipo uma bomba, tá? Uma bomba hidráulica que eles usavam para bombear água nas minas de carvão, tá? E, obviamente, a locomotiva a vapor, que nada mais era que o símbolo aí da Revolução Industrial, digamos assim, certo? Então, a construção das máquinas térmicas foi um marco é, é, muito importante na evolução da nossa sociedade e na forma como, né, ela se organiza e tudo mais. Beleza? Então, como que funciona a máquina térmica do ponto de vista físico? Quando a gente fala do ponto de vista físico, como que se organizam as energias, né, numa máquina térmica? Bom, a máquina térmica, como ela vai transformar a energia térmica em uma energia mecânica, sempre vai ter uma fonte da qual a energia térmica é retirada, digamos assim, né? Que é a chamada fonte quente. Então você pode pensar que é a caldeira de uma termoelétrica, a caldeira de uma locomotiva a vapor, beleza? A caldeira aqui da máquina do Newcomen ali, certo? Onde está essa parte aqui, tá? É aonde você vai extrair a, a quantidade de calor que vai ser transformada em trabalho. A fonte quente, tá? Em geral, ela tem uma determinada temperatura de operação que nós chamamos de T1, tá? O T1 é a temperatura de operação da fonte quente. O T1, então, a gente vai usar para fonte quente, tá? Aí, obviamente, que durante esse processo vai ter uma parte da energia que ela é desprezada, né? Não desprezada, é uma parte da energia que não é aproveitada, certo? E é emitida para uma outra fonte, que é o que a gente chama de fonte fria. Na maioria dos casos que a gente estuda, a fonte fria é o próprio ambiente, certo? Beleza? E aí ela tem uma determinada temperatura de operação ali que a gente chama de T2. T1 fonte quente, T2 fonte fria. A quantidade de calor que a máquina recebe da fonte quente nós vamos chamar de Q1.
e a quantidade de calor que é cedida para a fonte fria, nós vamos chamar de Q2. Toma cuidado, tá? Para não confundir esse Q1 e esse Q2 da segunda lei com o Q da primeira lei, tá? Porque lembra que a primeira lei, a gente sempre vai utilizar ela para estudar transformação gasosa. Ah, a gente não está estudando transformação gasosa na segunda lei, então, professor? Estamos, mas é um ciclo. Você entende? Então esse Q1 ele pode ser até um conjunto de calores, porque no ciclo pode ter várias transformações em que a quantidade de em que há uma quantidade de calor sendo recebida pela máquina. Você entende? E em cada uma dessas transformações, você pode usar a primeira lei da termodinâmica para estudar a relação entre calor, variação de energia interna e trabalho que está sendo realizado. Entende? Então toma cuidado. Q1 e Q2, tá? São quantidades de calor específicas do ciclo como um todo. Então, o Q1 é todo o calor que é recebido ao longo do ciclo, Q2, todo o calor que é cedido ao longo do ciclo. Beleza? E, obviamente, nós temos o trabalho, a gente vai continuar representando pela letra W maiúscula, tá? Realizado a cada ciclo. Esse nós temos um caso de uma máquina que está transformando energia térmica em trabalho. Tem o caso contrário, que seria o caso do ciclo no sentido anti-horário, lembra lá da aula do trabalho realizado pelo gás? Que são as máquinas de refrigeração em geral, ar-condicionado, geladeira e tudo mais, tá? As leis se aplicam da mesma forma, tá? A gente só tem que imaginar um funcionamento inverso aí, beleza? Muito bem. Como que a gente calcula o rendimento e o que é o rendimento? O rendimento, na verdade, é uma relação entre a quantidade de energia que é aproveitada da quantidade comparada com a quantidade de energia que é consumida pela máquina. O Q1 seria o calor consumido a cada ciclo, né? Porque é a quantidade de calor que ele retira da fonte quente. E o W é o trabalho, ou seja, a quantidade de energia que de fato é transformado em energia mecânica. Se você faz uma razão entre os dois, como a gente sabe, o trabalho sempre vai ser menor do que a quantidade de calor Q1, né? Esse valor aí do rendimento vai ser um valor entre 0 e 1. Tá? Então é muito fácil da gente representar como uma porcentagem, por exemplo. Beleza? Essa letrinha aqui, esqueci de falar, né? Essa letrinha aqui, a gente chama de eta, uma letra do alfabeto grego, certo? É um N bonitinho aí, digamos assim. Vocês sempre gostam de fazer esse tipo de relação para pensar como que você vai escrever, né, essa letra aí, enfim, tá? Isso é o de menos, tá? Tem como a gente representar esse rendimento também em função do calor que é recebido da fonte quente e o calor que é cedido para a fonte fria, certo? Fica dessa forma aqui. 1 menos, aí tem lá, módulo de Q2 sobre Q1, certo? Lembrando, né, obviamente, o trabalho nada mais é do que a diferença entre a quantidade de calor que é recebida e que é cedida. Acho que isso é uma coisa clara, eu não acabei não falando, né, até o momento, mas se você pega, por exemplo, a máquina recebe 5.000 joules a cada ciclo e ela cede para o ambiente 2.000 joules, o que aconteceu com os 3.000 joules que está faltando aí, né, da conservação da energia? Foi aproveitado, foi utilizado, foi transformado por essa máquina. Beleza? Então o trabalho é sempre Q1 menos o Q2. Q2 está em módulo. Tudo que envolve Q2 vai ter módulo, por quê? Trata-se de um calor cedido, né, gente? Lembra da convenção de sinais? Calor cedido a gente representa como um valor negativo, né? E como a gente está tratando aqui do rendimento, um valor absoluto mesmo, tá? Só faz sentido olhar ele de uma forma absoluta, digamos assim. A gente coloca em módulo, tudo bem? Então tem como calcular o rendimento tanto pela razão do trabalho com a quantidade de calor recebida a cada ciclo, quanto pela razão de Q2 com Q1. Se você pensar bem, né, a razão Q2 Q1 vai dar uma relação de proporcionalidade da quantidade de energia que é perdida, entre aspas, digamos assim, que não é aproveitada, melhor dizendo, a cada ciclo. E quando você compara o trabalho dividido pelo Q1, você está calculando a energia que é
aproveitada. Então, o que eu estou fazendo nessa conta? Eu estou fazendo 1 menos a energia que não é aproveitada. Ou melhor, a razão, né, da energia que não é aproveitada. Eu estou fazendo 100% menos a porcentagem que é desprezada. Entendeu? Então, 100% menos a porcentagem que é desprezada, obviamente vai dar a porcentagem que é aproveitada. Beleza? Muito bem. Mas, professor, se a máquina tem um determinado rendimento, e eles sabem disso, né? A partir daí eu imagino que os desenvolvimentos tecnológicos tomaram um sentido de tentar aumentar cada vez mais, né, o rendimento dessas máquinas, exatamente. E é uma coisa que continua acontecendo, certo? Uma coisa que continua acontecendo, né? Porém, uma coisa que é muito interessante é que existe uma máquina hipotética, tá? Na qual o rendimento é máximo. Então, basicamente é assim. Quando uma máquina, a gente pensa no funcionamento de uma máquina térmica, tá? Essas temperaturas aqui são muito importantes. Quais são as temperaturas? Temperatura de operação da máquina, entre a fonte quente e a fonte fria ali, né? Então, tem uma máquina térmica que ela apresenta, dependendo das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, o máximo rendimento possível. Porque assim, o rendimento não pode ser 100%, isso já é garantido, né? Pela própria, garantido ou proibido, né? O rendimento ser 100%. É proibido, na verdade, o rendimento não pode ser 100%. Né? Eu me embananei todo aí, mas acho que vocês entenderam. Pela segunda lei da termodinâmica, né? Mas essa máquina, conhecendo as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, certo? Se os processos termodinâmicos que acontecem no seu ciclo forem iguais ao dela, ela vai apresentar o maior rendimento possível, certo? É a chamada máquina de Carnot, ou ciclo de Carnot, tá? Então a máquina de Carnot é a máquina que tem o máximo rendimento possível, tá? A gente coloca hipotético porque é uma coisa puramente teórica, não no sentido de que não existe, no sentido de que não existe, é muito difícil de construir de uma forma prática. A ideia é essa, tá? E como que acontece o ciclo de Carnot? Bom, nós temos as transformações A, B, C, D, A, B, C, A, B, B, C, CD e DA. São 4 transformações. E essas transformações são 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas que acontecem alternadamente. Então, de A para B, veja que o volume está aumentando, você tem uma expansão do tipo isotérmica. Então, a temperatura, tá, é mantida constante. Veja que aquela temperatura T1, que nada mais é do que a temperatura da fonte quente, certo? Acontece uma expansão isotérmica. A transformação BC ainda é uma expansão, o volume aumenta um tiquezinho, tá? Do tipo adiabática. O que é uma transformação adiabática, professor? Você não falou. A transformação adiabática é uma transformação em que não há trocas de calor com o ambiente, certo? Então há uma conversão direta de energia interna do sistema em trabalho. E vice-versa, dependendo do que está acontecendo, né? Beleza? Tá? Então, se o trabalho estiver aumentando, se a energia interna está aumentando, né? Tem um trabalho sendo realizado. E se a energia interna está diminuindo, tem um trabalho sendo realizado sobre o sistema. Tá? Depois nós temos a transformação CD, que é uma compressão isotérmica, e a transformação DA, que é uma contração adiabática. Então, isotérmica, adiabática, esse é o ciclo de Carnot. Tá? O mais importante que diferencia bem a máquina de Carnot de qualquer outra máquina térmica que a gente estuda olhando para as quantidades de energia dessa forma, né, que a gente está fazendo aqui, é que o rendimento da máquina de Carnot pode ser determinado, né, considerando a razão entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria.
Isso acontece porque a razão de proporcionalidade, né, mantida entre essas temperaturas é a mesma daquela com as quantidades de calor trocadas durante a expansão e a compressão. Veja que só há calor sendo trocado, né, durante o ciclo, quando há uma transformação isotérmica, certo? Porque nas transformações adiabáticas já está definido ali, né? A quantidade de calor é zero, a quantidade de calor trocada. Então, como o calor é trocado a uma temperatura constante, sempre, porque né, o calor é recebido na expansão isotérmica e cedido na contração, na compressão isotérmica, né? Essas quantidades de calor são proporcionais a essas temperaturas. Essa que é a ideia. Então, se a temperatura da fonte quente for o dobro da fonte fria, certo? A quantidade de calor recebido a cada ciclo vai ser o dobro daquela quantidade de calor cedida pelo sistema. E aí, qual é a implicação, então, disso no cálculo do rendimento? Você pode calcular da seguinte forma, como a razão de proporcionalidade de Q2 sobre Q1 é a mesma de T2 com T1, então o rendimento pode ser calculado da seguinte forma, 1 menos T2 sobre T1. Tá? Isso só é válido para a máquina de Carnot, tá, gente? Esse cálculo aí. Beleza? Muito bem. Vamos fazer algumas questões, tá? Só para dar uma fixada nessa parte rapidinha aí, finalzinho da termodinâmica que a gente vai ver aqui. E depois vou mandar mais alguns vídeos ao longo da semana para vocês verem lá, para dar uma contextualizada melhor nessa parte, tá? Beleza? Eu separei alguns exercícios, vamos resolver lá. Muito bem, primeiro exercício de exemplo aí. Uma certa massa de gás ideal realiza o ciclo ABCD de transformações como mostrado no diagrama PV da figura. As curvas AB e CD são isotermas. Isso é uma informação muito importante. Então pode-se afirmar que, letra A, o ciclo ABCD corresponde a um ciclo de Carnot. E aí, para ser ciclo de Carnot, o que tem que acontecer? Acabamos de ver. Tem que ter duas transformações isotérmicas alternadas com transformações adiabáticas. Ele já falou que a B, né? A B, essa transformação aqui, e CD são isotermas, né? As curvas são isotermas, ou seja, curvas que representam transformações isotérmicas. Então eu já sei que tem duas isotérmicas. E as transformações BC e DA são adiabáticas? E aí? Professor, eu acho que é. Não acha nada, não interessa o que você acha. Não tem, não tem como achar. Tem como a gente ter certeza que essas transformações são adiabáticas? Não, tá? Então não é um ciclo de Carnot, beleza? Na verdade, gente, dá uma olhada, tá bem sugestivo aí que essas transformações BC e DA, veja, dá para perceber claramente que essa retinha aqui de D para A, né, ela é paralela ao eixo da pressão, mesma coisa que acontece com a transformação BC. Paralela ao eixo da pressão. Se é paralela ao eixo da pressão, quer dizer que não está variando o volume, certo? Pode ver, tanto o volume de B quanto o volume de C, aqui ó, vai ter o mesmo valor. Mesma coisa para os volumes de A e D. Né? Então são transformações isométricas, isocóricas, isovolumétricas. Você pode escolher o termo que você vai usar. Beleza? Então não é um ciclo de Carnot. Letra B, ele está falando que o gás converte trabalho em calor ao realizar o ciclo. Converte trabalho em calor. Quando o gás converte trabalho em calor, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa máquina seria uma máquina que está tendo um trabalho sendo realizado sobre ela ao longo do ciclo, certo? Converter trabalho em calor é o oposto do que se espera de uma máquina térmica, digamos, da forma como a gente estudou até o momento. Né? Todas aquelas que eu mostrei no exemplo, as primeiras que foram construídas e tiveram sucesso e tudo mais, assim, uma delas que eu mostrei do Heron ali era mais uma coisa experimental mesmo, para mostrar
o que estava acontecendo. Mas enfim, são máquinas que transformam calor em trabalho, certo? Então a diferença dessas duas máquinas está no ciclo, né? Como aplicando aqui para a questão, a gente consegue perceber identificando o valor do trabalho, tá? Identificando, ou melhor, desculpa aí, gente, identificando o sinal do trabalho que é realizado por ela, tá? Como assim o sinal? Lembra que eu falei para vocês que o trabalho realizado pelo sistema é sempre positivo e o trabalho realizado sobre o sistema é sempre negativo. Lembra disso? E quando que o trabalho de um ciclo é negativo? Quando o ciclo está no sentido, certo? Anti-horário, trabalho negativo. Quando o sentido é horário no ciclo, o trabalho é positivo. Esse ciclo está no sentido horário ou anti-horário? Está no sentido horário. Então quer dizer que esse ciclo aqui está convertendo trabalho. Ninguém viu? Está convertendo calor em trabalho. Beleza? Tá? É isso que está acontecendo ali. Como está no sentido horário, esse sistema converte calor em trabalho. Estaria convertendo trabalho em calor se o ciclo tivesse no sentido anti-horário. Beleza? Eu vou... Tô apagando ali, gente, porque eu usei aquela letra tal. É porque é costume isso aí, tá? Eu acabei mudando para o W, acho que é mais fácil para vocês também. A galera tem muita dificuldade em fazer a letra tal ali daquele jeito tradicional da física, é meio chatinho, então para quê, né? Muito bem. Continuando. Letra C. Nas transformações AB e CD, o gás recebe calor. Nas transformações AB e CD. Então, o que acontece na transformação AB? Vamos ver o que acontece na transformação de A para B. Trata-se de uma transformação isotérmica, certo? Se ela é isotérmica, o que acontece com a variação da energia interna? É zero. Não varia a temperatura, não varia a energia interna. Então, aí, pela primeira lei, essa é a consequência. Todo calor trocado é convertido em trabalho, certo? E veja o que está acontecendo de A para B. De A para B, o volume está aumentando, o volume desse gás. Se o volume aumenta, quer dizer que o trabalho é realizado pelo sistema. Então o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o calor também é positivo. Então o sistema recebe calor. Na transformação AB, certo? O que acontece quando a gente analisa a transformação CD, gente? Olha lá, exatamente o contrário, né? Porque de C para D o volume está diminuindo. Olha só, de C para D o volume está diminuindo. E aí o trabalho vai ser negativo, então o calor vai ser negativo. O sistema está cedendo calor. Então, até esse pedaço aqui, a afirmação está correta, né? Agora, incluindo o CD, está errado. A transformação CD. Transformação CD está tendo calor sendo cedido pelo sistema, está errado. Letra D. Nas transformações AB e BC, a variação da energia interna do gás é negativa. Praticamente está respondido aqui, né? Dá uma olhada aqui na transformação AB, ó. Olha a variação da energia interna. É zero. É zero. Certo? É positivo? Não. É negativo? Não. É zero. Então, na transformação AB, a variação da energia interna não é negativa, é zero. Está errado. Certo? Não vamos nem olhar para a transformação BC. Transformação E. Aliás, alternativa E. Na transformação DA, o gás recebe calor, cujo valor é igual à variação da energia interna. Então vamos analisar a transformação, que a gente analisou a AB. Vamos analisar a transformação DA, de D para A. O que nós temos? Uma transformação isocórica, ou seja, a variação do volume é zero, e isso faz com que o trabalho seja zero. Pela primeira lei.
da termodinâmica, a consequência é todo o calor trocado tem como uma consequência a variação da energia interna, certo? Aí olha só o que ele está falando, olha só o que ele está falando. Na transformação DA, o gás recebe calor, cujo valor é igual à variação da energia interna. Bom, que o valor do calor é igual à da energia interna a gente já sabe, tá aqui, já está escrito, beleza? É o que a gente acabou de escrever aqui, ó, né? Calor é igual à energia interna. Agora, será que essa a variação da energia interna é positiva ou negativa? Porque isso vai determinar o calor ser positivo ou negativo, né? Estou fazendo uma análise, obviamente, puramente algébrica aqui, para a gente chegar na resposta. Tá? Como que a gente determina isso? Olha de onde ele sai, de D, certo? De uma determinada isoterma para outra isoterma A. Ele sai da isoterma da fonte fria, digamos assim, e vai para a isoterma da fonte quente. Então a temperatura aumentou, certo? Se a temperatura aumentou, a variação da energia interna, tá, é positiva, então o calor é positivo. E de fato, o gás recebe calor. Essa é a alternativa correta, a alternativa E. Beleza? De D para A, de D para A, você pode pensar também que foi para uma isoterma que está mais afastada do diagrama PV. E lembra que nas aulas anteriores, isso já faz bastante tempo, mas a gente viu, né, quando a gente estava estudando a transformação isotérmica, que quanto mais afastada a isoterma está do diagrama PV, dos eixos do diagrama PV, maior é a temperatura que ela representa. Beleza? Tá? Muito bem, essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Ai, meu Deus, que sono! Vamos lá. Pera, almoço, né? É a hora que a Laura tá mais calma, fazer o quê? Não tem jeito. Vamos lá. Exemplo 2. Uma máquina térmica que opera em ciclos apresenta rendimento de 43%. Tá? Fornecendo a cada ciclo um trabalho de 860 joules, fornecendo, ela mesma fornece, ela mesma realiza a cada ciclo um trabalho de 860 joules. Vamos anotar esses dados, né? Então eu tenho que, ó, o rendimento é 43%, a gente representa isso como 0,43. 43% quer dizer 43 dividido por 100. Se você dividir 43 por 100, vai dar 0,43, né? E o trabalho realizado é de 860 joules. Muito bem. Determine a quantidade de calor cedida ao ambiente. Qual é o valor de Q2? Né? A cada ciclo completo de funcionamento dessa máquina. Ele quer saber qual é o valor de Q2. Muito bem. Então, como que a gente vai calcular isso? Bom, se eu tenho trabalho, você pode até pensar na relação entre trabalho e as quantidades de calor Q1 e Q2, que a gente tinha visto lá, né? É a subtração, né? Se o trabalho, se Q1 menos o módulo de Q2 dá o trabalho, basta fazer essa continha que eu consigo achar o Q2. O problema é que eu não tenho Q1, mas eu tenho rendimento. Aí que entra o rendimento. Nós sabemos que o rendimento é a razão entre o trabalho e a quantidade de calor Q1, que é a quantidade de calor recebida da fonte quente. Então vou usar isso para resolver, tá? O rendimento é 0,43, eu substituo aqui o trabalho por 860 dividido por Q1, né? Se eu isolar o Q1, eu passo o Q1 multiplicando e o 0,43 ali dividindo. E aí é só fazer essa continha, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100, só para dar uma facilitada, que aí embaixo não tem número com vírgula, certo? E 86 por 3 é 2, né, mano? Porque se fizer 2 vezes 43 vai dar 86. Só que aí tem mais 1000 lá, certo? Eu acabei de pensar agora, né? Nossa. Pessoa que não conhece entra no canal, vou assistir a aula desse cara falando desse jeito. Mas enfim, meus queridos, 2000 joules. E desses 2860,
são aproveitados, são transformados em energia mecânica. O restante é o calor que é cedido para a fonte fria, cedido ao ambiente. Tá? Então a gente vai encontrar esse valor. Vou pegar esse valor aqui, ó, eu trago ele aqui. E aí é só eu calcular. Bom, trabalho é... Eu vou substituir os valores já, né? Beleza? Já está indicado pela seta ali. 860, que é o trabalho, é igual o Q1, que é 2000, menos o módulo de Q2, certo? Então, o módulo de Q2, qual que vai ser a continha? 2000 menos 860. Você pode pensar que eu peguei o menos módulo de Q2, passei para lá, e o 860 eu passei para outro, 860 eu passei para o outro lado. Menos módulo de Q2 vai positivo, módulo de Q2, e 860 vai negativo, menos 860. Fazendo essa continha aí, 860 para 1000 é 140, para 2000, 1140. Então, Q2, 1140 joules. Essa é a quantidade de calor que é cedida para o ambiente a cada ciclo. Beleza? Então, os tipos de cálculo são bem tranquilos, tá, gente? Você só tem que tomar cuidado com o lance de... O que mais pega aí mesmo é convenção de sinal, né? Interpretação do texto na hora de transpor as informações do enunciado para os valores, né? Beleza? Então, Q1 é da... Tudo com o número 1 é associado à fonte quente, tudo com o número 2 é associado à fonte fria e por aí vai. Vamos para a terceira questão, fechar nossa aulinha aí, né? E beleza. Aí vocês vão tentar resolver os exercicinhos da semana que está bem tranquilo. Essa semana vai continuar com o mesmo formato das outras semanas, tá, gente? Beleza? Não vai ter nada de novo. Para galera que está retornando, teve muita gente que parou de acessar e tal, tá retornando, e a galera também que agora acordou, certo? E tá entrando na plataforma, pra galera não se sentir muito fora. Eu tenho umas outras ideias aí, mas vou deixar para aplicar depois. E o conteúdo vai ser melhor também fazer isso. Vamos lá. Exemplo 3. Uma máquina térmica opera em ciclos de Carnot entre as fontes, entre duas fontes cujas temperaturas são 27 graus Celsius e 127 graus Celsius. Bom, daqui a gente já pode fazer uma interpretação e escrever que T2 vale 27 graus Celsius e T1 127. Ah, professor, mas como é que você sabe isso? Porque T1 é a energia. T1 é a temperatura da fonte quente, ou seja, uma temperatura maior, 127 graus Celsius, e a 27 graus Celsius é a temperatura da fonte fria, que é T2, porque é a temperatura menor. É esse tipo de interpretação que eu estou falando para vocês. Pode parecer bestinha isso daí eu falando agora, tá, gente? Mas é facinho de se confundir na hora que está fazendo o problema se não estiver prestando atenção, tá? Em cada ciclo, a máquina térmica cede 450 calorias para a fonte fria. Então ele deu o calor Q2 aí, certo? Então, módulo de Q2, 450 calorias. O que ele pergunta na letra A? Qual é o rendimento dessa máquina térmica? Com os dados que foram fornecidos para a gente, né, pessoal? Para resolver a letra A gente pode usar as temperaturas T1 e T2. Como trata-se de uma máquina de Carnot, o rendimento pode ser calculado por meio dessa expressão. 1 menos a razão entre T2 e T1. A razão entre as temperaturas da fonte fria e quente. Da fonte fria é 27. Opa! Pera lá. Gente, essas temperaturas não são simplesmente temperaturas de qualquer coisa, né? Temperatura do quê? De um sistema termodinâmico, de um gás. Então a gente pode usar com essa unidade de medida que está aí? Não, né? Tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então o que a gente tem que fazer? Vou colocar em verde aqui, ó. Somar 273 para passar para Kelvin. Lembra disso? Lembra, né? Lá na aula de equação de Clapeyron? Não, foi antes aí.
Foi antes. Foi nas aulas antes da equação de Clapeyron, eu já tinha falado para vocês da implicação disso. Tanto que olha lá aquela razão, T2 sobre T1. Imagina que a fonte quente, eu sei que é uma loucura pensar nisso, mas imagina que a fonte quente está a 0 graus Celsius, que a gente sabe que tem temperaturas abaixo. Aí você vai colocar 0 ali, já era. Tá? A gente já falou disso, né? Escalas graduadas, escalas absolutas. Muito bem. Substituindo os valores, T2 é 27,273, vai dar 300 Kelvin, dividido por 400 Kelvin, que é a temperatura da fonte quente, certo? De 27 para 127 aumentou 100, tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin, a variação é equivalente, né? A variação de temperatura, variação numérica. Então vai ficar, olha só que belezinha, ó. Cortou as bolas ali. Não tá no YouTube, velho. Cortou os zeros, né? Dividiu em cima e embaixo por 100, mais correto dizer. 1 menos 3 quartos vai dar 1 quarto, vulgarmente conhecido como 0,25. Ou seja, o rendimento dessa máquina é de 25%. Essa é a resposta da letra A. Beleza? Muito bem. Letra B. Olha o que ele pergunta. Qual é a quantidade de calor em calorias que a máquina recebe da fonte quente a cada ciclo? Então o que ele está perguntando aqui é quanto que vale o Q1. Quanto que vale o Q1? Olha o que eu tenho agora. Eu tenho T1, tenho T2, tenho o valor do Q2 e tenho o rendimento. Então tem várias formas de você calcular isso daí. Tá? Várias maneiras de você calcular isso daí. Tá? O que eu vou fazer? Como eu sei que a razão entre os calores, como é uma máquina de Carnot, e eu sei que a razão de proporcionalidade entre os calores é a mesma daquela mantida entre as temperaturas, eu posso pensar o seguinte, ó, se eu fizer Q1 dividido por Q2, o valor tem que ser o mesmo quando eu divido T1 por T2. Tá? Na aula lá está escrito Q2 sobre Q1 e T2 sobre T1, nessa ordem, mas não muda nada, né, gente? É só você levar os dois lados a menos 1, vai inverter matematicamente a mesma coisa. Eu já estou escrevendo dessa forma porque a gente quer calcular o valor do Q1. Então fica mais fácil de isolar ele aí. Então quanto que vai ficar? Q1 é igual a T1 vezes o módulo de Q2 dividido por T2. T1, que é a temperatura da fonte quente, 400 Kelvin. Joules. Q2, que é a quantidade de calor cedida, 450 calorias. Professor, mas você não está colocando em calorias, não é o sistema internacional. É que ele pediu o Q1, né, em calorias também. E como eu estou fazendo uma razão de proporcionalidade aqui, ó, tá? Não importa qual unidade que eu estou usando. Só para a temperatura que importa, obviamente. A temperatura não tem essa. Tá falando de termodinâmica, a temperatura tem que ser em Kelvin e acabou. Beleza? Ó, T2, 300. Então você divide em cima e embaixo por 100, certo? 450 dividido por 3 é 150, não é não? Né? 4 vezes 150 é 4 vezes 100 mais 50, é 400 com 200, que dá 600. Então, o valor do calor que é recebido da fonte quente a cada ciclo é 600 calorias. Beleza? Bom, professor, achei muito fácil esse exercício. Essa parte. O que a gente vai cobrar aqui do curso mesmo, tá? O escopo do nosso curso aí é isso mesmo, tá, gente? Beleza? Então é o seguinte, ó. Tentem resolver os exercícios lá. Assistam os outros vídeos que eu vou deixar linkado na aula, tá bom? De alguma maneira eu vou passar para vocês, né? Se tiver outras atividades lá, a gente vai se comunicando sobre elas pela parte de postagens lá.
tá? E por favor me procure no caso de dúvidas, tá bom? Se tiver qualquer probleminha associado à tarefa lá, me procura. Se tiver dúvidas sobre menções, essas coisas aí, pode me procurar também, tá? E aí, importante, tá? Lembrar de depois que você assistir essa videoaula, clica em entregar lá na tarefa. Beleza? Eu vou olhar. Se você só entrou e visualizou o link, tudo bem, não tem problema. Mas tenta clicar lá só para garantir, certo? Infelizmente está tem muito problema na hora de exportar as informações do Microsoft Teams para o Excel, na hora de eu usar, porque a gente tem o nosso sistema que é o NSA, né? Então tem que fazer essas transposições. Está tendo muito problema com dado. Como é muito dado, certo? Nós temos aí 550 alunos, pode passar uma coisa ou outra, entendeu? Então vocês, por favor, fiquem atentos. É por isso que eu mandei a planilha lá antes do conselho para vocês. Não sei se vocês chegaram a ver. Teve poucos problemas, eu acho. Para o número de alunos, teve poucos problemas, tá? Então foram poucos que me procuraram. Acho que na turma de vocês não teve problema nenhum. Nas turmas dos segundos foi um ou outro só. Beleza, meus amores? Então vamos ficando por aí, tá? Vocês tenham uma ótima semana, uma ótima quinzena. O vírus ainda não foi embora, tá aparecendo, se olhar a TV ou se sair dar uma volta de carro, mas não foi. Tá longe de ir embora. Na verdade, a gente está num caso mais crítico agora ainda. Então, vocês, por favor, tentem ficar em casa. Tá todo mundo cansado, a gente sabe disso, né? Eu tô muito cansado, vocês também. Tá todo mundo cansado, não aguenta mais. Eu não aguento mais esse negócio de aula online. Eu quero uma lousa! Tá, mas enfim, não tem jeito. Então eu vou ter que me contentar com o meu cafezinho que eu vou tomar lá agora antes de gravar a próxima aula. Um abraço pra vocês, tudo de bom, tá, gente? Fiquem em casa.